Grande Cacai. E aí, Cacai, olha, meu amigo, ontem eu fiquei muito mal impressionado com o que eu vi no Supremo. Você que é advogado, então você deve ter ficado arrepiado, eu imagino, porque parecia a Suprema Corte dos talibãs. Não havia uma Constituição, um código, nada na mesa dos 7 Amiticuri que estavam ali fazendo sustentação oral, mas havia Bíblias, Provérbios, havia Salmos, enfim, jurisprudência e doutrina, nada. Queria saber como é que você viu essa reunião ontem lá no Supremo Federal, no Supremo Tribunal Federal, começo desse embate que hoje está previsto aí para o horário da tarde. Fábio, eu diria que foi desesperador, sabe assim, teve um momento em que eu já não conseguia mais ver. Muita tristeza, porque, na verdade, o país passa por um impasse, e esse impasse agora chegou ao limite do ridículo, né? Quer dizer, nós já vivemos essa tristeza enorme de ver um país desgovernado, um presidente genocida, sem nenhum compromisso com absolutamente nada, não tem empatia com as pessoas, não tem solidariedade com a dor. E, de repente, quando você vê acontecer um debate daquele no Supremo, é desesperador, porque assim, é desrespeitoso. Eu fiquei muito impressionado. Eu acho que o ministro Gilmar, mais uma vez, eu estou escrevendo um artigo hoje, eu até escrevi um artigo hoje que saiu no Dia, que eu falo um pouco dessa tristeza, desse desespero do país. Eu estou escrevendo um artigo hoje para sair amanhã no 360, em que eu faço, na verdade, um elogio ao Gilmar. Gilmar é uma pessoa importante no Brasil hoje, porque ele tem coragem. É aquela coisa de que o que as pessoas querem da gente, às vezes, é coragem. Ele, ao enfrentar o André, foi acachapante. Acachapante, quer dizer, não se pode ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal, tem que se dar respeito com uma discussão, como se nós estivéssemos discutindo ali o direito ao culto. Quer dizer, é um uso indevido de uma visão completamente atrasada na tribuna do Supremo Tribunal Federal, é um desrespeito. Ontem foi apavorante, viu, Fábio? Eu sou advogado no Supremo há 40 anos. Você deve conhecer aquela expressão vergonha alheia, né? Uhum. Quando você tem aquela vergonha que você vê uma pessoa fazer uma besteira muito grande e tal, mas ele o que aconteceu? Foram sucessões de vergonha que você vê que aquilo era uma coisa orquestrada. É muito lamentável a que ponto chegamos. É muito lamentável. A discussão, um lado completamente diferente, claro, teve a dignidade, a grandeza e a coragem de trazê-la para o rito e para o rumo normal que deveria ser. Eu acho que o Supremo hoje, eu nunca gosto de falar sobre muita previsão da corte onde eu atuo com muito respeito há tantos anos, mas eu acho que vai ser acachapante, porque não se pode usar o Supremo dessa forma. Num momento de grave crise institucional, grave crise, o presidente da República ontem fez um jantar onde ele se vangloriava depois de ter ido a Chapecó. Em um ano de crise, mais de um ano, com 340 milhões de pessoas mortas, um terço das pessoas que morrem no mundo acontecendo aqui no Brasil, o presidente visitou pela vez um hospital, chegou a um hospital pretensamente vazio, para novamente vir falar em tratamento precoce. E, nesse momento, nós temos pessoas que desonram a OAB, que desonram o Supremo Tribunal, que afrontam o Judiciário para levar para a tribuna, claro que a tribuna é livre, mas para levar como se a discussão fosse se eu posso ou não orar, se eu posso ou não rezar, e citando a Bíblia de uma forma, sinceramente, muitos creem em Deus, e é bom que creiam, cada um com seu Deus, mas os deuses todos ontem devem ter tido vergonha. Não, é um completo absurdo. Cacai, os juízes, quanto mais cultos eles ficam, mais eles vão empolando a linguagem a ponto de que parece que eles falam uma língua diferente da nossa. Então, ontem, apesar alguém observou aqui que o Gilmar Mendes, enfim, aposentou o data vênia, mas continua usando um vocabulário muito rebuscado, pouca gente entende. E ele falou duas frases ali, que se a gente buscar no dicionário, a gente vai ver que elas significam uma crítica gigantesca. Por exemplo, ao se referir ao Aras, eu acho esse Aras o fim do fim da picada. Como é que pode um procurador ser tão prestador de serviços assim? Eu sei que muitos advogados têm uma visão diferente dele, mas a minha visão leiga aqui é essa. Mas o Gilmar Mendes hoje sintetizou em palavras muito rebuscadas aquilo que eu penso. Ele falou assim, é uma postura cambiante
Por quê? Ora vê legitimidade naquele que inicia a ação, ora não vê, ou primeiro, né, pela ordem, ora não vê e depois muda para ver, para aceitar o processo. E ele diz o seguinte, é uma postura cambiante do parquet, que é a maneira como eles chamam o Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, não é isso? Que beira a deslealdade processual. Traduz para a gente essa frase, depois tem outro pedido aqui para você. Essa foi uma crítica duríssima, ele até fez a observação que ele tinha dificuldade em fazer a crítica, até por causa da amizade pessoal que ele tem com o doutor Aras. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, o parquet, ou seja, o Ministério Público, que no Brasil tem uma força absolutamente fantástica, porque ele é o dono dos vídeos, é o dono da ação penal, só ele pode processar o presidente da República. Eu já escrevi sobre isso, nós temos que mudar isso na Constituição. Ele disse o seguinte, o Procurador-Geral da República não pode agir de acordo com a sua conveniência, tem que agir cumprindo o rito constitucional e tem que ser de acordo com a jurisprudência do Supremo. Quer dizer, o Gilmar foi muito duro nessa crítica e corretamente. O Aras ocupa um papel fundamental neste momento, Fábio, eu sei que muita gente não consegue entender, porque ele assumiu uma procuradoria instrumentalizada para criminalizar a advocacia, para criminalizar a política. Esse grupo da procuradoria que está sendo enfrentado pelo Aras com muita coragem é o grupo que elegeu o Bolsonaro. Eu tenho um artigo que vai sair amanhã, vou mandar para você, que eu falo exatamente isso. Esse Bolsonaro fascista e genocida que aí está, ele sentou no colo do grupo da procuradoria, do senhor Deltan e do juiz Moro e o grupo dele. Então, o Aras teve muita coragem de fazer esse enfrentamento, dando dignidade à procuradoria. Claro que, em algumas questões, é extremamente complicado. Por quê? Você sabe que a questão humana ela está no meio de todas as nossas ações. O Aras pretende se postar, se colocar como um candidato em potencial ao Supremo Tribunal. É um direito dele. Então, o excesso de poder concentrado da Procuradoria faz com que, às vezes, tome decisões. Eu não poderia dizer que não conheço esse ponto, não sei qual é a crença dele, mas ele é da Bahia, já é um bom sinal. Como é que você pode tentar instrumentalizar um processo em nome de, no meu ponto de vista, uma confusão jurídica que qualquer estudante de direito não pode ter? Ninguém está discutindo liberdade de culto. Ninguém está discutindo nada disso, está discutindo se o Supremo Tribunal acertou lá atrás ao dizer que os governadores tinham condição. E ainda bem que o Supremo Tribunal não faltou ao país. Porque se os governadores não tivessem, o tal Dória, o governador Dória não tivesse tomado uma posição, nós não teríamos vacina nenhuma. Nós temos que saber se o Supremo pode operar judiciário, não Supremo não, judiciário, e pode. Tem que fazer cumprir a Constituição. Então, eu acho que é uma infelicidade, nesse momento, você politizar algumas discussões. Eu acho que o Gilmar foi muito feliz. Ele pode dizer, olha, espera-se do Ministério Público juízo, vamos falar de uma palavra, esqueceram o juridiquês, juízo e responsabilidade constitucional. É isso mais ou menos que ele quis dizer.